Eu já falei em vários vídeos aqui que, pessoalmente, eu obviamente não tenho nada contra a religião. Eu acho que ela cumpre um papel, e eu não vou nem para esse lado do papel social, enfim. Existe esse componente em alguns casos também, mas traz um componente de consolo, de acolhimento, de pertencimento, que é importante. Eu acho que todo ser humano, de um jeito ou de outro, carrega, né, um sentimento que pode se projetar na religiosidade, mas eu acho que ele é maior do que a religiosidade. Eu acho que esse sentimento é o sentimento da transcendência. A gente pode não dar esse nome, mas o sentimento da transcendência se projeta muitas vezes na arte, nas relações, na intelectualidade. São meios de expressar aquilo que intimamente a gente sente que é maior do que a gente, mas não tem nomes para dar, não tem gaiolas para guardar. E é por isso que se expressa de muitas maneiras, né? O ser humano é um bichinho esquisito, é um bichinho finito, frágil, complexo, ambivalente, perecível, preso no tempo e no espaço, que nunca vai conhecer completamente o que é a liberdade, justamente por essa configuração temporal, espacial, mental, psicológica, cultural. Nós estamos presos na nossa ciência, no nosso conhecimento, nas nossas teias emocionais, nas nossas relações. E, no entanto, de um jeito ou de outro, a gente almeja aqui dentro transcender isso. Como não tem palavras, jeitos possíveis de saciar essa sede do transcendente, então a gente cria os nossos recursos. E a religião é um deles. O problema é quando a religião vira grade, impede o pássaro de voar. O ideal é que fosse um ninho e não uma grade. Um ninho para você descansar sua cabeça, um ninho para você estar bem, para você encontrar pessoas que pensam de maneira parecida contigo, mas nunca uma forma de te cercear, de te impedir o pensamento, a liberdade de ser quem é você, seja lá quem for, né? Então, pessoalmente, eu não caibo em religiões, eu nunca coube, né? Num vídeo anterior eu falei de uma experiência minha numa rádio gospel, e isso até motivou estar falando sobre esse assunto agora. E eu comentava sobre como aquilo foi se tornando muito apertado rapidamente para mim. Mas eu estou falando de mim, né? Mas aí eu recebo algumas mensagens de pais e mães dizendo o seguinte: eu penso mais ou menos como você, mas eu tenho uma preocupação. Meus filhos ainda são crianças e eu acho que é importante que eles tenham uma religião. Como é que é crescer sem religião? E é sobre isso que eu quero rapidamente falar. É o que eu falo para esses pais. Por que você acha que é importante seu filho ter uma religião? Para que ele tenha guardado em algum lugar cômodo e um canto de acolhimento para essa sede do transcendente? Mas será que é só a religião que tem essa possibilidade? Porque eu quero ensinar o meu filho a respeitar as pessoas, a ser amoroso, tal, mas é só a religião. Outro dia eu estava vendo uma pessoa aqui da internet, como é que ele chama? Iago? Teologia, ele tem um canal de teologia, parece ser um cara gente boa, mas eu vi ele dando uma entrevista para o protagonista, dizendo assim, olha, existe uma condição, uma capacitação moral e ética no ser humano que a intelectualidade não é capaz de desenvolver, e nada é capaz a não ser a religião. E eu fiquei pensando, poxa vida, lê do engano, nem a religião, né? Até porque basta olhar para a religião e ver como pessoas que estão nela não necessariamente exercem essa ética, essa moral. Bom, o caso mais recente é o Flor de Lis. E argumentar, mas ela não tem a religião verdadeira, é o que o comunista fala, é que ninguém é comunista. O Saramago dizia isso, né? O problema não é o comunismo, o problema é que não há comunistas. É o que diz o da direita, mas esse cara não é da direita. E aí cada um tenta salvar o seu, mas o fato é, onde o ser humano toca, vai expressar a fragmentação e a feiura que nos habita. Seja lá a religião, seja lá a política, seja lá o que for. Nada carrega uma virtude completa, ética ou moral. E a religião não é uma reserva nesse sentido. Então, para desenvolver a ética, a moral, seja lá o que você pensa sobre isso, a capacidade de se relacionar com as pessoas, em última análise de amar, de ter sabedoria, concordo com o Iago, não é pela via intelectual. Mas a religião também é um conhecimento intelectual que vai depois se implementar na minha prática diária. Mas é um conhecimento, em primeiro momento, intelectual. O que desenvolve isso é minha autopercepção.
E antes de tudo, a aceitação de que eu sou e sempre serei, como eu descrevi agora há pouco, frágil, fragmentado, ambivalente. E exatamente por isso, eu vou cuidar de melhorar, e não de melhorar o outro, e não de melhorar o mundo, e não de mudar as pessoas, mas enxergar aquilo que num primeiro momento até me desagrada nas pessoas como algo potencial em mim, e então me melhorar. Pais e mães que percebem isso em si mesmo e são, antes de tudo, o exemplo para os seus filhos de integridade, de respeito, isso se dá não no proselitismo. É quando você vai a um restaurante e trata bem e olha o garçom. É quando você está na rua e não suja a rua. É quando você trata as pessoas com respeito, colegas de trabalho, chefes ou subordinados, sem diferença. Quando seu filho vê que você trata uma autoridade e um subalterno da mesma maneira, com o mesmo respeito, né? Isso vai se imprimindo na consciência dele como valores muito mais enraizados do que o discurso religioso, seja lá qual religião for. Pais e mães, se vocês se identificam com uma religião, se você tem uma religião, maravilha. Não tem problema nenhum em levar isso adiante para os seus filhos. Caso não tenha, isso também não deve ser uma razão de culpa. Seja o exemplo. Seja você a referência que você quer ensinar, de respeito, de integridade, de ética, de amor, para que então isso se reproduza. Talvez não imediatamente, talvez seus filhos não compreendam isso no primeiro momento, mas ficará plantado uma sementinha que, na minha opinião, é muito mais forte do que uma ideia política, uma ideia religiosa, seja lá qual for. Ideias. O mundo está lotado de ideias. Sempre houve ideias. Nesse momento, quantas existem? Né? Ideias religiosas, ideias políticas, quantas? Variações da mesma ideia. No futuro, quantas ainda vão existir? Mas o que vale é o exemplo. O que vale é como eu me enxergo e, consequentemente, esse meu papel. Primeiro no meu microcosmos, na minha família, na minha rua, no meu bairro, na minha cidade, no meu país e no planeta onde eu vivo. Na minha opinião, se você partir desse ponto, não só os seus filhos, mas quem de alguma maneira divide esse espaço no mundo com você, seja um espaço virtual, real, enfim, reverberará. Ainda que não tenha nome, religião ou qualquer outro nome, não precisa. Não precisa. Sabedoria e consciência. Né? E o que nós vamos fazer com isso? Se vamos usar isso numa religião, numa outra forma de expressar, fica aí para a escolha de cada um. Tá bom? O que eu estou falando aqui é algo para além, um pouco mais profundo do que essa superficialidade de confissões e credos e nomes e discursos e proselitismos e teorias, enfim. Você consegue entender? Então tá bom. Comenta aqui, participa. Um beijo, fica bem.